O censo demográfico mostrou que 62% da população do Brasil morava em domicílios conectados à rede de coleta de esgoto em 2022. Esse índice era de 44% em 2000 e subiu para 52% em 2010. Entre 2010 e 2022, todas as unidades da federação registraram aumento da população que tinha nos seus domicílios a coleta de esgoto. Mas a gente sabe que é preciso melhorar, e o marco legal do saneamento aprovado pelo Congresso é um caminho para isso. Para falar sobre isso, vamos conversar agora com o Fernando Vernalha, que é advogado especialista em saneamento básico. Fernando, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Esse é um tema mais afeito até à cidade, ao urbano. Mas o meio ambiente começa nas cidades, vai para o campo também. Veja você, a gente não vê o produtor rural jogando aí, descarregando nada dentro do rio, mas infelizmente os rios que passam na maioria das cidades brasileiras se transformaram em vamos dizer assim, um canal de esgoto, né? Todo mundo joga, a gente passa pelo Tietê, a cidade que eu nasci mesmo, Goiânia. Difícil a gente combater aí a questão da contaminação das águas, do lençol freático, pela descarga de esgotos. Mas esse resultado do censo, dá para a gente dar uma animada? Boa tarde a você, Otávio, boa tarde aos telespectadores. Eu acho que ainda não dá para dar uma animada, porque a gente tem muito a fazer ainda. O saneamento, como você falou, os números são realmente muito dramáticos, né? A gente tem um índice de cobertura muito aquém do desejável para o setor de saneamento. Eu acho que esse setor ele pode ser considerado até um ponto fora da curva quando a gente olha para outro setor de estrutura, né? Historicamente, nós não temos conseguido investimentos para ampliar a cobertura do saneamento, especialmente quando se trata de esgotamento sanitário, né? Ainda temos 45% da população brasileira sem acesso ao esgotamento sanitário, né? Temos ainda 15% da população sem acesso à água potável. Então, a gente tem ainda muito a investir para que a gente consiga universalizar o serviço de saneamento. Agora, eu acho que dá para a gente ter uma visão otimista, né? Porque no prognóstico que nós fazemos em relação à ampliação da cobertura do saneamento, ao volume de investimentos que será implementado no setor nos próximos anos, nós temos uma visão relativamente otimista em relação a isso, porque fizemos mudanças importantes nos últimos anos, né? Estamos tentando criar as condições para que a gente possa aumentar o volume de investimentos no setor e, com isso, levar o esgotamento sanitário e água potável a quase a totalidade da população brasileira, né? Nós tivemos uma nova legislação em 2020 que trouxe novas metas de universalização, né? Até 2033, nós temos que ter 99% de disponibilidade de água canalizada para todos os brasileiros e 90% de esgotamento sanitário. São metas exigentes, quando a gente considera a realidade atual do serviço de saneamento, mas são factíveis, né? Nós temos, como você mesmo já referiu, né, temos ampliado o volume de investimentos, mas eu tenho certeza que nos próximos anos haverá um salto maior em decorrência dessas mudanças a que eu fiz referência, que nós tivemos, principalmente a partir de 2020, quando a gente tem uma nova legislação, nós passamos a ter uma nova legislação que mudou o modo de prestação do serviço, mudou o modo de regulação e principalmente trouxe novas metas legais de universalização. E, assim, o que é importante dizer, né, é que temos como aí meios para que a gente possa, como meio para que a gente possa ampliar a cobertura do setor, né, a ampliação da participação do investimento privado, né, meio de concessões e de parcerias público-privadas. Atualmente, as empresas estaduais, né, respondem por um pedaço muito significativo da operação do serviço,
E as companhias privadas também vêm ampliando ali a sua fatia na prestação de serviço de saneamento por meio de concessões de parcerias público-privadas. A partir de 2020, principalmente, nós já tínhamos, logicamente, anteriormente a isso, grandes concessões, né, de serviço público no setor de saneamento, mas a participação privada ainda era muito pequena. O que nós teremos nos próximos anos, né, e o que nós temos tido a partir da nova legislação, é a ampliação da participação privada, cada vez mais, para que a gente possa ampliar o volume de investimentos e, com isso, perseguir o atingimento dessas metas de universalização. Acho que esse é o prognóstico que nós podemos fazer nesse momento, né, considerando todas as mudanças que nós tivemos nos últimos anos, né, e o volume crescente de investimentos que a gente vem tendo no setor, principalmente em decorrência dessas grandes concessões, que são concessões regionais, que têm sido delegadas, né, por micro-regiões, pelos estados e também por municípios, e pelas parcerias público-privadas, né, que já foram contratadas e tantas outras que estão em processo de estruturação e serão contratadas nos próximos anos pelas companhias estaduais. Eu acho que esse grande volume de investimentos só poderá ser viabilizado com a ampliação da participação privada nesse programa de investimentos aí do setor em busca da universalização do serviço até 2033. Não falta muito tempo. Temos 9 anos pela frente e, felizmente, não foi derrubado a lei do marco legal do saneamento, que esse governo tentou derrubar no Congresso, o Congresso resistiu. Por quê? É muito caro isso. E é bom ter a parceria da iniciativa privada para você construir essas obras que, às vezes, levam anos para você fazer isso de maneira correta. Hoje, Fernando, quanto que está na mão da iniciativa privada desse serviço, principalmente do esgotamento sanitário, e quanto que está ainda no serviço público? Olha, o que nós tínhamos antes da edição do novo Marco Legal era apenas 6% nas mãos de operadores privados, o resto eram empresas estaduais, mas nós passamos até um pouco antes da edição do novo Marco, passamos a ter grandes projetos de concessão que importaram na transferência da operação de serviço para operadores privados. Esse percentual de 6% cresceu muito, mas nós não temos ainda, mas ainda a maioria da operação do serviço está nas mãos de companhias estaduais. Eu não acho que a universalização será viabilizada apenas com a ampliação da participação privada. Eu creio que é preciso que haja uma atuação conjunta do setor público e do setor privado, porque, afinal de contas, as empresas estaduais, elas detêm uma fatia importante da operação do serviço, porque elas têm contratos vigentes, né, que foram celebrados com os municípios, que são os titulares do serviço, e nós temos, logicamente, toda uma política aí voltada à ampliação da participação privada. Então, acho que nós não temos como esperar, né, para que futuramente a gente tenha aí um novo modelo da prestação de serviço, quem sabe daqui a 10 anos ou mais do que isso, a gente possa ter uma mudança realmente no modelo de prestação de serviço. Eu acho que a tendência é que haja realmente uma ampliação da participação privada, mas as empresas estaduais, né, que forem eficientes e se mantiverem ativas no setor, poderão também passar a atuar por meio de concessões. Mas nós não temos tempo de esperar isso, né? Nós precisamos correr atrás dessa agenda de universalização. Então, eu creio que essas companhias estaduais, né, e tem companhias estaduais eficientes e que têm a condição de investir, e muitas delas estão também estruturando parcerias público-privadas. Então, eu creio que essas companhias estaduais, que atualmente detêm, né, essa carteira de contrato, né, de programas celebrados com os municípios, assim como os operadores privados, né, que são ali signatários de contratos de concessão e de parcerias público-privadas, eu acho que há que haver um esforço institucional, né, por meio de governos, do setor público, e eu me refiro especialmente às companhias estaduais, e também dos operadores privados, para que a gente possa viabilizar
esse volume muito expressivo de investimentos que a gente precisa viabilizar até 2033, né? Só para vocês terem uma ideia, nós temos investido algo que é um montante que não chega a 20 bilhões anuais de investimentos no setor. Nós precisaremos mais do que dobrar, precisamos chegar próximo de 45 bilhões, né, pelos próximos 9, 10 anos, para que a gente possa viabilizar a universalização do serviço. Então, isso realmente não é simples, né, uma série de desafios, né, para que a gente possa avançar com essa agenda de universalização. É um volume muito significativo de investimentos que precisam ser implementados no setor. Então, eu creio que o sucesso dessa agenda de universalização do serviço dependerá de esforços tanto do setor privado quanto do setor público. Mas eu tenho uma visão otimista, né? Eu acho que em função de tudo que nós temos feito aí nos últimos meses e nos últimos anos, e eu quero deixar claro aqui que eu vejo que há esforço também do lado do setor público, também das companhias estaduais. Eu acho que o novo marco também funcionou para criar um novo parâmetro, né, de eficiência para as próprias empresas estaduais, que afinal de contas terão que aquelas que não forem privatizadas, né, algumas estão sendo privatizadas, mas aquelas que se mantiverem ativas no setor terão que executar os contratos, terão que viabilizar os investimentos. E muitas delas já estão, nesse momento, buscando a parceria com a iniciativa privada por meio de parcerias público-privadas, que, na minha opinião, é um instrumento muito importante, é um instrumento poderoso nesse momento, para que possa haver, né, benefícios na gestão do serviço, ali, ganhos de eficiência e também, principalmente, a viabilização dos investimentos para que a gente possa ampliar o nível de cobertura no serviço, tanto em relação à água, mas principalmente em relação a esgotamento sanitário. O papel das prefeituras é importante. O cidadão não mora no país nem no estado, ele mora no município, mora na cidade. E é lá que ele sente na pele e o meio ambiente começa dentro de casa. A gente falou aqui sobre a universalização na distribuição de água potável para 99% da população até 2033 e também para você alcançar também aí o esgotamento sanitário para boa parte da população também nesse ano. Agora, a gente tem um outro problema e eu queria que você resumidamente falasse a sua visão sobre os lixões. Toda vez que acontece, vão adiando a obrigação das prefeituras de fazer armazenar corretamente o lixo que é produzido nas cidades. Se não me engano, a gente ainda tem 40% das cidades no Brasil, você me corrija se estiver errado, se você tiver essa informação, sem vamos dizer assim, a adequação ao tratamento dos resíduos sólidos que são recolhidos nas casas, nas residências. Como é que você vê isso e diante desse cenário de eleição? Pediria que você tentasse ser mais resumido. Vou ser breve. Eu acho que esse é um problema, claro, antigo. A gente vem tentando há muitos anos, né, melhorar aí a destinação do lixo. O manejo de resíduos sólidos é um problema histórico no país. Já tivemos diversas legislações que tentaram criar incentivos para que a gente pudesse melhorar o tratamento do lixo. Infelizmente conseguimos pouco, mas esse novo marco legal do saneamento também trata do problema do lixo e tenta endereçar o problema. Eu acho que uma novidade muito importante é que os municípios, a partir da vigência da nova lei, serão obrigados, já são obrigados, né, a criar instrumentos de cobrança para financiar o custeio da prestação do serviço do manejo de resíduos sólidos. Isso é um primeiro passo para que a gente possa criar mecanismos aí para viabilizar o tratamento do resíduo sólido, que, como você bem mencionou, hoje é um grande problema, porque um pedaço muito importante dos municípios brasileiros, infelizmente, ainda não tem um tratamento adequado para o resíduo sólido, mas também tem uma visão otimista sobre isso, porque haverá, nos próximos anos, programas de regionalização para o tratamento do resíduo sólido. Isso envolverá também a participação dos estados, na minha opinião,
E com a introdução desses mecanismos de cobrança para o custeio do lixo, a gente vai conseguir financiar, né, negócios aí que tenham por objeto a destinação do resíduo sólido, principalmente por meio de concessões e de PPPs. Portanto, volto a dizer que será importante a participação da iniciativa privada para viabilizar investimentos para que a gente possa melhorar o tratamento do resíduo sólido nos municípios brasileiros. Fernando Vergalha, advogado especialista em saneamento básico, muito obrigado pela sua participação aqui no AgroTarde. Obrigado pela exposição.